comunicação sempre foi muito importante, pois sem ela nós não teríamos a civilização que temos hoje. Um dos grandes diferenciais da raça humana é a sua capacidade de se comunicar, de articular pensamentos, transmitir ideias de forma bem ordenada. E cada vez mais nós somos solicitados hoje a falar em público, seja numa festa, em família, num casamento, numa reunião, no trabalho, qualquer evento, qualquer tipo de evento. Qualquer pessoa deveria dominar essa técnica. Todas as pessoas deveriam dominar a técnica de falar em público. É claro que ninguém precisa ser um palestrante profissional para falar em público. E nem a audiência espera isso da pessoa. Quanto maior a sua capacidade na profissão ou na atividade que você exerce, maior o desconto que a sua audiência dará para possíveis falhas no seu modo de falar. Portanto, se você tem coisas importantes para dizer, vá em frente, diga. Sem se torturar com a possibilidade de não ser 100% exato na sua capacidade de oratória, 100% perfeito. Quando você põe isso em mente e deixa de fazer aquela cobrança excessiva de si mesmo na hora de falar, você reduz o estresse. Em suma, a sua oratória até melhora quando você não se estressa por causa da sua oratória. A dificuldade da maioria das pessoas está no medo, mas ele não deve ser eliminado, não. Ele deve ser administrado e transformado em aliado. Quem fala deve aprender a transformar a adrenalina, que é liberada pelo medo, em energia e vigor na hora da comunicação. Os atletas, eles se superam quando existe pressão. E não é diferente na atividade de falar em público. Uma boa técnica para você eliminar o medo é não começar logo com o assunto, mas começar falando de si mesmo, da sua família, do seu time de futebol, falar de amenidades. Essa técnica reduz a tensão do orador e também permite que o público enxergue você como um ser humano e passe a relevar as suas falhas. Além disso, se você começar falando daquilo que está acostumado a falar, daquilo que você é capaz de falar até quando dorme, né? Você vai evitar aquele branco na memória, que esse sim é o maior pavor de qualquer um na hora de falar em público. Tudo fica mais fácil quando você começa falando de um assunto corriqueiro e depois desse aquecimento vai ser tranquilo fazer uma transição para o assunto da sua palestra. As suas características naturais também podem servir como uma moldura para o seu discurso. Se você tem um perfil bem-humorado e costuma contar piadas para os amigos, em roda de amigos, pode usar essa característica, mas nem tente ser engraçado em público se não for esse o seu modo de agir naturalmente quando está entre amigos. Analisar bem o público, a ocasião, os objetivos. Quem fala em público está ali como quem vai vender um produto, que são as suas ideias. Isso deve ser feito da maneira de uma forma a gerar uma maior satisfação para os seus ouvintes. Você pode também treinar diante de um espelho, por exemplo, para analisar a sua postura, as expressões, o timbre de voz, a articulação das palavras. Se você puder gravar ou filmar a si mesmo, o que hoje dá para fazer até com um celular, né? Aí você vai poder analisar o resultado, fazer correções, pedir críticas, sugestões para algum amigo. Nos meus treinamentos de comunicação verbal, eu costumo pedir aos participantes que venham à frente para falar sobre algo enquanto eles são filmados. E depois a gente analisa aquilo. Nós todos analisamos e damos palpites sobre a sua apresentação. Existem diversas dicas práticas que a pessoa que fala em público pode conseguir com a ajuda de um profissional ou lendo livros sobre o assunto. Uma é trabalhar a entonação da voz e aprender a fazer uso do silêncio para sublinhar suas palavras. Outra é você decidir se deve falar de improviso, usar anotações ou slides, ou ainda ler um texto corrido. Cada forma tem vantagens e desvantagens. Se você decidir ler um texto, nunca faça isso segurando uma folha de papel na mão, pois ela fatalmente irá denunciar qualquer tremor e vai comprometer a segurança que a sua fala deveria transmitir, que a sua mensagem deveria carregar. Eu aconselho o uso de pequenos cartões, quando for o caso, que não revelam que as mãos estão tremendo. O que mais atrapalha é o medo de se expor, de achar que as pessoas estão reparando naquele fio de cabelo fora do lugar, ou no gaguejar, ou nas mãos trêmulas. Quem fala para uma audiência, quem fala para um público, tem uma percepção maior desses detalhes do que a própria audiência, que está prestando atenção mais na mensagem. A mensagem, essa sim,
É o recheio de uma apresentação. E esta deve ser interessante o suficiente para atrair e cativar a sua audiência. Se a preocupação for com as falhas, o melhor mesmo é que o seu público fique sabendo que você as tem, que você tem essas falhas logo no início. Se você falar dos seus defeitos, o seu público não terá chance de descobri-los. Sim, tudo pode acontecer durante uma palestra. O uso de microfones e o manuseio das apresentações no computador são coisas que precisam ser treinadas de antemão, para você não correr o risco de ter problemas de som, perder minutos preciosos ali tentando entender o equipamento, aprender a usar o equipamento. Os microfones podem se transformar em instrumentos de desastre quando eles não são usados de forma correta. As falhas técnicas, elas acabam desviando a atenção do público, e o mesmo acontece com vícios de linguagem, como o uso excessivo de expressões como ou seja, né, né. Eu mesmo tenho alguns vícios de linguagem também, que às vezes eu tento me policiar contra isso. Sendo assim, é outro vício de linguagem. Sons como na hora que você está pensando. Você deve gravar e observar e evitar isso, tentar eliminar isso da sua fala. Movimentos estranhos com o corpo, ou com os pés, ou com as mãos, também são inimigos do orador, porque eles desviam a atenção do público. Quem fala em público deve se imaginar na tela de uma TV apresentando um telejornal. Isso implica manter o público atento à sua boca e às suas expressões, e aos movimentos de suas mãos que devem ficar dentro dessa tela de TV imaginária. As mãos só devem enfatizar a fala, porque as mãos também falam, né? Quando mantidas acima da cintura. Caso contrário, elas vão desviar a atenção do seu público para longe do rosto e da sua boca, que é o lugar onde eles têm que prestar atenção, porque é ali que estão acontecendo as expressões que são importantes na sua fala.